Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje um domingo chuvoso em muitas partes do Brasil, aqui mesmo, onde eu estou. Vocês devem estar ouvindo um chiado aí ao fundo, a chuva caindo forte. Esse espetáculo da natureza, mas necessário e muito importante, né? Para que o equilíbrio da natureza se faça. Que Deus abençoe você no seu dia, que você aproveite bastante aí o seu domingo. Meus amigos, indo direto ao ponto, eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto muito, mas muito sério. Eu tenho andado muito preocupado, e não é nenhuma falácia. Vocês sabem, eu já expliquei isso várias vezes. Nós temos uma sequência de assuntos para tratar aqui na nossa pílula. Mas infelizmente alguns assuntos eles sempre voltam à tona com uma certa frequência, porque tem muita gente que pede. E aí ao perceber a urgência de algum desses assuntos, a gente fica preocupado, né? E um deles é exatamente o suicídio. Muitas pessoas ainda, infelizmente, com essa ideia, né, absurda na cabeça. Muita gente ainda sem saber lidar com as suas tristezas, angústias, prisioneiras, né, dessa ilusão de que ao tirar a vida do próprio corpo os problemas acabam. Muito pelo contrário, aí é que eles só começam. E hoje eu queria falar também não só sobre o suicídio que a gente conhece e entende, mas sobre o suicídio inconsciente, que é uma outra dúvida que muitas pessoas possuem, que é quando você, ao chegar no mundo espiritual pela morte, é considerada suicida também, ainda que não tenha tido o dolo, né, a vontade própria de fazê-lo. Um suicídio inconsciente é alguém que, pelos seus hábitos de vida, alguém que cultivou maus hábitos de vida e acaba desencarnando por causa desses hábitos ruins de vida, chega no mundo espiritual como um suicídio inconsciente e também, infelizmente, colhe um fruto muito amargo. Então vamos lá. Meus amigos, o suicídio é um problema grave, de ordem global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse órgão da ONU que cuida da saúde no mundo, em 2025 a projeção é muito ruim. Se nada mudar, a ONU diz, através da OMS, que nós teremos a maioria das causas de mortes no mundo, tendo como base a depressão. Hoje, a principal causa de mortes naturais no mundo são os ataques cardíacos. Crê-se que a depressão vai ser o principal pano de fundo. E todo mundo sabe, quem estuda a fundo esse assunto, que quanto maior o número de pessoas depressivas, maior o número potencial de pessoas que pensam em suicídio. Por que isso acontece? Muitas vezes quando a depressão sobe, quando ela aumenta em cada ser e a pessoa não faz nada para deter isso, há uma alteração hormonal. A dopamina, a serotonina, as próprias endorfinas de uma maneira geral, elas diminuem, elas têm uma falta de balanceamento adequado, gerando um desnível grave no próprio corpo, fazendo muitas vezes com que a pessoa fique distímica, com mau humor, com uma predisposição suicida, com apatia e falta de ânimo biológicos. Mas por quê? Porque emocionalmente a pessoa está desistindo de viver. A gente tem que entender que o corpo segue a alma, não é a alma que segue o corpo. Por exemplo, nesses estudos da ONU é mostrado que boa parte das pessoas que infelizmente passa por um divórcio litigioso, ao menos uma das partes, quando o divórcio é negativo, ele é ruim, há muita mentira, muita falsidade, as pessoas se acusam, enfim, pelo menos uma das partes entra numa depressão profunda e muitas vezes não querem mais viver. Começam a culpar o outro, porque o outro, fulano me traiu, Beltrano fez isso comigo, e a pessoa se rejeita a viver. O que é uma loucura, Pensa bem. Porque aí você adoece, muitas vezes desencarna e o outro continua com a vida dele. Quer dizer, é inútil a sua estratégia se o objetivo é afetar o outro. Então, muitas vezes, inconscientemente, a gente faz uma depressão, uma tristeza profunda, sim, para chamar a atenção dos outros. Converse com um terapeuta, com um psicólogo, ele vai te explicar isso com detalhes, como que o inconsciente humano funciona. Então, meus amigos, nós precisamos abrir os olhos, sim. Com certeza o suicídio não é a porta para a solução de nada. O suicídio piora e muito. O suicídio é um crime horrível aos olhos de Deus, como é o assassinato, os crimes de guerra, e todas as outras ordens criminais, porque ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Ninguém tem o direito de tirar a sua existência. Todos os suicidas, irmãos, que merecem nosso carinho, nosso respeito, mas que se suicidaram, infelizmente, todos sofrem padecimentos muito grandes no mundo espiritual e necessitam do nosso carinho, do nosso amor e do nosso afeto.
Sem dúvida, então não é solução para ninguém. Então, se você que está nos ouvindo agora conhece alguém que tem tendências suicidas, ou se você tem pensamentos sistêmicos de negatividade e suicídio, é mais do que nunca a hora de tomar uma atitude grave. Amar-se. Aprender a se amar. Gente, isso é sério, isso não é pieguismo, isso é sério, isso é ciência. Hoje a ciência mostra o auto-amor, a autoestima, o auto-respeito, a valorização da vida do indivíduo em relação a si mesmo. Você reconhecer a presença de Deus em você. Isso te liberta das garras da tristeza. Porque, gente, vamos entender o seguinte: momentos tristes na vida, todos nós vamos ter, é ou não é? Não tem como passar pela Terra, que é um mundo de provas e expiações, sem ter momentos tristes, não tem jeito, não é? Em algum momento você vai passar por uma perda, uma frustração, uma situação desagradável, faz parte do existir. Mas a tristeza, ela é uma das 5 emoções básicas, 4 emoções básicas do ser humano. Ela nos faz crescer, já falamos disso aqui em outras pílulas. A tristeza te dá a chance de entrar em contato consigo mesmo, de aprender com seus sentimentos, de se reformular internamente para ressurgir mais forte. Agora, quando a tristeza adoece, o que é uma tristeza adoecida? É a pessoa que fica triste e não quer aprender com a tristeza. Ela se entrega, aí ela pode virar uma depressão. Mais de 14 dias a pessoa triste, abatida, sem praticar higiene, presa dentro do quarto, escondida na vida, ela começa a desenvolver uma depressão. E não tem vantagem nenhuma nisso. Muitas pessoas falam com a boca cheia, estou ficando depressivo, como se fosse um currículo, como se fosse algo do tipo, preste atenção em mim, pelo amor de Deus, porque eu estou depressivo. Não, quem tem que prestar atenção em você é você mesmo. E é para isso que Deus nos deu, meus amigos, livre arbítrio. Para a gente aprender a se amar. Como é que nós nos amamos e nos libertamos dos grilhões da tristeza excessiva que nos conduz à depressão e, num caso ápice, no suicídio? Através da presença de Deus conscientemente em nossas vidas. Meus amigos, não há espaço para a depressão naquele que tem fé. A pessoa que tem fé, e as pesquisas mostram isso, as pessoas que têm uma fé, o nível de depressão delas é infinitamente menor do que naqueles grupos de pessoas que não têm fé alguma. E as pessoas que têm fé e praticam trabalho voluntário, praticam algum tipo de trabalho social, é infinitamente menor em relação àqueles que não têm fé alguma e, consequentemente, não fazem trabalho social. Porque quando nós temos fé, quando a gente desenvolve nossa espiritualidade, nós começamos a entender nossa conexão com Deus e como Deus nos ama, não é verdade? Quando a gente entende a lei de causa e efeito, que a reencarnação existe sim, ao contrário do que muita gente acredita ou pensa, nada acontece por acaso. Então você deixa de se sentir injustiçado. Porque é lógico, tem coisas na vida que você fala, meu Deus, por que comigo? É ou não é? Não é? A pessoa fica revoltada, mas eu não fiz nada para merecer isso. Quando a gente enxerga pelo prisma da reencarnação, você pensa, sim, alguma coisa no passado, nessa existência ou em outra, eu devo ter feito para merecê-lo, sim, ou para necessitar passar por essa experiência. Mas isso, meus amigos, não é uma punição de Deus, é um convite ao reequilíbrio. Imagina o seguinte, um aluno que vai mal numa prova, ele não vai mal na prova porque o professor quer que ele repita de ano. A ideia de dar uma nota baixa quando ele não foi bem na prova é para que ele o quê? Se esforce mais. Não é que ele redobre os estudos e aí ele vai na prova seguinte e recupera a nota. Não é? Porque se o professor desse uma nota boa, não é? Numa prova ruim, o que ele ia dar de mensagem? Não, você está indo muito bem. Aí o aluno não ia estudar, não é? E não ia passar de ano e não ia aprender nada. Então a vida quer nos chamar a atenção para a gente crescer, não é para punir. Então, meus amigos, ame. Faça sim o Evangelho no lar, eu insisto nisso, o Evangelho no lar, a espiritualidade nos relembra, eleva a nossa vibração. Daqui a pouco tem um Evangelho na minha família aqui, eleva a nossa vibração, faz com que a gente se lembre como Deus é presente. Quando você traz o Evangelho no lar para sua casa, você se enche de alegria, nem que seja por alguns momentos, porque depois esses momentos vão aumentando. À medida que você vai se entusiasmando com a presença de Deus no seu dia a dia, essa presença enche sua alma, sua mente, seu coração e tudo fica muito mais especial. Além do Evangelho no lar, mantenha um padrão de pensamentos elevados. Mas Ricardo, eu não consigo, eu estou triste, eu sei. Eu entendo você, mas você tem que tentar. Lógico que pode, Deus te deu livre-arbítrio. Para pensar negativo, você está sendo disciplinado. Uai, bora pensar positivo, você tem a disciplina para pensar do outro lado. Então, o que você vai fazer? Pegue 5 minutos por dia, pegue um caderno e comece a escrever. Como seria você mais feliz? Imagine, no caderno você pode escrever pelo menos, eu mais feliz estaria me sentindo mais leve, mais em paz, sorriria mais, seria desse jeito, não teria mágoa do fulano, teria vontade de trabalhar, de arrumar minha casa, de tomar meu banho, de fazer as coisas que eu devo. Escreva.
Porque quando você escreve, como é no papel, a gente se sente mais à vontade e organiza as ideias, entende? E ao organizar suas ideias escrevendo, os sentimentos também vão se organizando. É uma autoterapia, muito importante. Então é uma outra prática poderosa. Além do Evangelho no Lar, sempre escreva, tenha o seu diário, um diário do seu equilíbrio. Porque isso você vai organizando as ideias. Mas não é para escrever coisa negativa, não. É escrever como seria você bem, entendeu? De tanto escrever como seria, você vai começar a se sentir bem. Você vai ver, é uma técnica infalível. É diferente da pessoa ficar lá, eu estou mal, me sentindo mal, ó, pobre de mim, ó céus, ó vida, ó azar. Não, isso não. Escrever coisas boas, tá entendendo? Escrever coisas boas, para você resgatar a consciência divina dentro de você. O terceiro item é praticar o bem. Não se esqueça, vá procurar alguém que precisa de ajuda. Mas eu estou precisando de ajuda, por isso mesmo que você vai ajudar alguém que precisa mais que você. Mais do que eu é, porque quando nós ajudamos alguém que precisa de uma ajuda, nós nos sentimos bem. Porque vamos supor que você está triste ou depressivo por causa do seu amor, por causa da vida afetiva. Mas você pode visitar alguém que está com problema financeiro. Vamos supor que você está triste e depressivo por causa de problema financeiro. Ok, você pode ajudar uma pessoa que está triste por causa de problema afetivo. Entende? Você pode procurar alguém que tem um problema que não é o seu, mas é tão grave quanto para a própria pessoa. E ao consolá-la, levar a palavra de Deus, de Jesus, ao emprestar o seu ouvido carinhoso, sabe, ao fazer uma visita fraterna num hospital, ao fazer uma sopa para alguém que vai comer algo na rua, você vai se redescobrir mais forte, se redescobrir com mais energia. E aí você vai perceber que a tristeza vai passando, gente, porque não tem espaço para a sensação de se sentir solitário quando nós somos solidários. E por fim, tomemos muito cuidado. Por quê? Porque os maus hábitos de vida nos conduzem ao suicídio inconsciente. Então essa conduta de se renovar, de pensar positivo e de mudar hábitos ruins nos liberta também no suicídio inconsciente. O que é o suicídio inconsciente? É aquele que é causado por hábitos ruins. Imagina que uma pessoa bebe muito, dirige e bate o carro no poste. Ela não disse, hoje eu vou me matar, mas pela conduta dela, ela se matou. Concorda? Porque ela sabia que ela podia sofrer um acidente por causa do excesso de álcool. Ou imagina alguém que bebe muito e desencarna com cirrose hepática. Ela se matou inconscientemente. Pode não ter tido dolo, mas fez. Uma pessoa desencarna por efizema pulmonar devido a tantos anos fumando. Ela desencarnou por suicídio inconsciente. Não é? Uma pessoa que é extremamente mal-humorada, que é pessimista, que sempre teve uma visão negativa da vida e acabou criando algum tipo de câncer por causa desse excesso de substâncias tóxicas que a sua mente lançou no seu organismo, e ela desencarna por causa do câncer criado por causa dessa postura negativa. É um suicídio inconsciente. Meus amigos, não tem como tapar o sol com a peneira. Nós somos os responsáveis pelo nosso céu, pelo nosso inferno interior. Né? Você é responsável por ser um ser humano melhor quando você fortalece sua fé, tem mais ânimo e alegria, ou você é responsável por ter uma vida que você chama de desgraçada, mas que na verdade nada mais é do que o reflexo da falta de fé e de alegria que você deixou de cultivar, mesmo nos momentos difíceis. Portanto, para a gente encerrar esse áudio grande, pensemos em Jesus como a nossa ponte até Deus. Sério, se você é católico, pense em Maria. Você é evangélico, pense no poder da glória de Deus. Se você é budista, pense em como Buda pode ser a sua grande inspiração. Se você é muçulmano, deixe Allah te inspirar. Não importa, você caminhando por onde caminhe, deixe que a espiritualidade superior, que a sua fé te guie a dias melhores, a um autoconhecimento profundo, com o apoio da ciência, da terapia, de um psicólogo, de um psiquiatra, com o apoio do trabalho social, né? Com o apoio da sua família, com o apoio que você vai se dar a si mesmo e com o evangelho diariamente na sua casa, na prática do evangelho no lar, você vai perceber que a alegria vai voltar a sorrir dentro do seu coração, que as tristezas não vão encontrar espaço para serem mais fortes do que você, e muito antes do que você pensa, com a graça de Deus, você vai ser livre, amando, dando testemunho, exemplo de como Deus é grande e de como realmente nós é que influenciamos o nosso corpo e não o nosso corpo que nos influencia. Lembre-se, a raiz é que gera o fruto, não é o fruto que gera a raiz. Não é verdade? E quem é o fruto? O corpo. Quem é que é a raiz? A mente, a alma. Então, cuide da sua alma e, consequentemente, os efeitos sobre o seu corpo vão ser muito mais saudáveis. Tá bom? Tem um ditado que eu acho lindo, né? Não diga para os problemas que eles são grandes, diga para os problemas que o seu Deus é grande. E eles vão ficar cada vez mais pequenos.
Ou menores, claro. Mas pequenos a gente fala isso em Portugal. Aqui no Brasil é errado, né? Então, menores. Beijo grande no seu coração. Perdão, acho que esse foi o maior áudio que eu já gravei até hoje, em todas as pílulas do Evangelho. Mas é muito, né, é muito triste a gente ver pessoas maravilhosas tendo condições de ter uma vida linda, feliz, abençoada, se entregando por causa de tristezas e situações que são passageiras e fazendo bobagens que não devem fazer. Então, bora reformular nossa conduta íntima e moral. Procura um grupo para te dar suporte na sua religião, na sua sociedade. Traga o Evangelho no lar para sua casa. Insisto, pensamento positivo sim, treinando, escreva. E você vai perceber que os resultados vão ser bem melhores, tá bom? Beijo grande no coração de cada um de vocês e até breve, até muito breve. Ó, chuvinha gostosa? Pano de fundo, né? Ai, é sonoplastia. Tchau, tchau, meus amigos.